Fala galera, beleza? Como é que tá essa cestinha? Muita emoção nos mercados, mais um dia difícil aqui para a Bolsa Brasileira, né? E hoje vamos falar sobre opções, sobre investimentos no exterior com o nosso grande parceiro JJ, o Andrews aí, nosso grande parceiro que também é aluno no JJ, já tá presente, beleza, Andrews? Ó, vamos aguardar o pessoal chegar. A live hoje vai ser muito boa. A gente vai compartilhar com vocês inclusive, estratégias que a gente já fez com opções aqui na Quad. A gente vai revelar o racional por detrás de algumas estratégias que a gente já montou aqui com o nosso head de opções JJ. Vamos lá que hoje vamos ter muito o que falar aí dos mercados. Fala, grande JJ! E aí, Tiagão, tranquilo? Deixa eu ajustar aqui a câmera. Tudo tranquilo e por aí. Tudo ótimo. Mais um diazinho conturbado aí nos mercados, né? SP500 e Bovespa não teve para ninguém aí hoje. E talvez é o que veremos aí nas próximas semanas. Tem eleições, tem Trump com Covid, tem diversos eventos aí, acontecimentos que podem agitar os mercados e trazer mais volatilidade aí nos próximos dias e próximas semanas. Perfeito. E aí, DJ, o pessoal já está chegando aqui. Eu gostaria que acho que a maioria do pessoal aqui já te conhece, a galera que é do time da Quad está acostumado com a tua presença aí, tu que é o nosso head de opções, mas talvez tenha alguns seguidores novos nossos aqui que não te conheçam, então se apresenta aí para a galera quem é o JJ, quem é a Duo Market, conta um pouquinho aí pra gente. Maravilha. Bom, eu sou JJ, que veio aí de José Júnior, e eu era engenheiro de produção, gerente de manufatura de uma indústria de autopeças aí no Brasil. Eu fui transferido como gerente de produção aqui para os Estados Unidos e saí de uma realidade de juros totalmente altos, então o país do rentismo no Brasil, para uma realidade de juros próximos de zero aqui nos Estados Unidos, e passei a me dedicar às finanças. Minha formação, a primeira formação é de engenharia, mas depois eu foquei em MBA, fiz teologia também, e foquei depois na estatística. E da estatística eu descobri aí os derivativos e Pô, as opções, né, adicionalidade. Passei aí a estudar e operar desde 2014 aqui nos Estados Unidos, estritamente no mercado americano. então temos um especialista aí no mercado americano, pessoal, desde 2014, operando aí no SP500, no mercado norte-americano, com opções. E já que a gente vai falar muito aqui de opções e investimento no exterior, vamos começar falando um pouquinho desse choque de realidade aí que tu teve ao sair do Brasil e ir para o exterior. Tu pode citar algumas diferenças do mercado brasileiro, não só de ações, mas o mercado de capitais todo brasileiro, as possibilidades de alocação aqui, e se tu sentiu alguma diferença quando começou a operar aí nos Estados Unidos? Total. Bom, algumas diferenças gritantes, né? Hoje a gente vê a alocação dos mas me parece que o Thiago travou. Diferenças aí Brasil e Estados Unidos. Agora tem um boom bem maiores de CPFs na Bolsa de Valores. Mas quando, lá em 2014, não era tão grande igual é o Brasil. Só que mesmo, tudo é uma questão de referência, mesmo grande, o Brasil saiu disso aqui e foi para isso aqui, enquanto os Estados Unidos ainda está num patamar muito, mas muito diferente. Por que eu falo isso? Hoje, com toda essa expansão da B3, temos aí por volta de 400 empresas no mercado brasileiro. No mercado americano, já são mais de 8 mil líquidas. E para se operar opcionalidade, para ter as opções dos contratos derivativos, nem todas as ações, commodities, ETFs, são do tipo optionable, né? Que são do tipo que você consegue operar opções. E, além disso, ela deve ter liquidez. Liquidez representativa hoje no Brasil, você tem em Vale, em Petro, em poucas outras.
nos Estados Unidos, a gente tem aí mais de 400 ativos com alta liquidez, ou seja, mais de 400 ativos, que é a quantidade de ativos que tem só na B3. Algumas empresas, Apple, ou se você pegar a FANG, as 5, né, pegar o Facebook, a Amazon, a Apple, faltou qual? E a Google, só, por algum motivo tá mudo você para mim, viu, Thiago? Ele tá travando. Só elas já representam indivíduo de negócio, um market cap maior do que a Bovespa inteira. Então, a gente está falando de literalmente uma formiguinha perto de um elefante. É muita discrepância o mercado brasileiro do mercado americano. Sou brasileiro, amo o meu país, sim, mas tratando como investidor, eu prefiro hoje, e quando comecei em 2014, lá com o dólar a 2,40, o pessoal falando, você é louco, o dólar está caro. E eu escuto essa que o dólar está caro até hoje. O dólar tá caro há muito tempo, né? Acho que desde 2013, 2014, o pessoal já saía para fazer passeata, reclamando do preço da gasolina e de dólar e tal, e tudo só aumenta no fim, pessoal. E por isso que a gente sempre diz que sempre é hora de trazer também parte do patrimônio para o exterior. É óbvio que tem momentos que a gente consegue ver que, putz, agora o dólar está um pouco mais descontado, agora já está próximo das máximas. Mas, em geral, uma parte do patrimônio dolarizada precisa ter, principalmente nós aqui residentes do Brasil, a moeda de pior performance em 2020. Então, é uma situação complicada que a gente está, do risco fiscal e tudo mais. Então, não só como uma forma de tu pensar, eu vou dolarizar parte da carteira para ganhar essa valorização em dólar. A gente não sabe se o movimento do dólar vai continuar sendo de alta, mas a gente quer se proteger do risco Brasil, porque se por acaso o real sobe um pouquinho, a gente tem boa parte do nosso patrimônio em real também. A gente que mora aqui no Brasil recebe em real, tem sua renda em real. Então, já estamos muito expostos ao real. Então, alguma exposição ao dólar, que é a moeda considerada a mãe do mundo, que é onde as maioria das dívidas estão e tudo mais. Então, é fundamental que a gente tenha parte do patrimônio em moeda forte também. Além dessas diferenças de quantidade de ações que o DJ falou ali, que a nossa Ibovespa é totalmente limitada, com 400 empresas mais ou menos, enquanto lá no mercado norte-americano são milhares. A gente tem muitas opções também de outras classes de ativo. A gente tem também ETFs, por exemplo, se aqui no Brasil, digamos, tu quer investir no setor de energia elétrica. Eu não conheço nenhum ETF disso. Basicamente, aqui no Brasil, a gente só conhece o ETF, o BOVA11, que replica o Ibovespa, e o Small 11, que é o índice de Small Caps. Cara, tu quer investir em energia elétrica lá nos Estados Unidos, mas escolher uma empresa, tu quer simplesmente apostar no setor, tu acha disso, se tu quer ir para tecnologia, tu acha, enfim, tu consegue, tem ETFs de dividendos, tem ETFs de empresas com valuation baixo, outros mercados também, questão das commodities, tu quer investir em ouro, tu quer investir em prata, tu quer investir em café, enfim, é tudo um mar de possibilidades, por isso que a gente fala, pessoal, aqui é o parquinho e lá é a Disney, porque a quantidade de possibilidades que a gente tem no mercado norte-americano é uma coisa assim que chega a humilhar nosso pobre Brasil. JJ, E de vencimento também, além da possibilidade de diferentes contratos em diferentes vencimentos. Eu estava agora com o meu grupo de Mastermind, a gente estava fazendo algumas estruturadas em alguns setores específicos, comprando opções para 2022. Pô, que legal. Então, aqui no Brasil, para quem vai operar opções, é muito mais complicado, porque tem muito pouca liquidez. Tá melhorando, mas mesmo assim, caminhando a passos lentos, nem se compara com a liquidez das opções lá nos Estados Unidos. E aqui tu quer comprar uma call, quer comprar uma put, quer montar uma operação estruturada, tu vai conseguir para no máximo daqui a um mês e meio já começa a ficar complicado se tu vai fazer uma operação aí com muitas pontas, porque já falta liquidez. E lá nos Estados Unidos, tu acredita na alta do ativo por longo prazo, cara, tu pode comprar uma call para ele, uma opção ali para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos. O DJ estava montando operação lá para 2022. Então, isso é um mar de possibilidades que, infelizmente, aqui no Brasil a gente ainda não tem isso tudo.
DJ, tu que é um especialista em opções, eu queria saber se tem algum motivo pelo qual tu acabou indo nesse caminho aí de se expor ao mercado via opções, tanto para especular no curto prazo, quanto até às vezes para o médio prazo, adotar estratégias sintéticas, enfim, posição com opções. Por que que tu decidiu se concentrar mais nessa classe de ativos em detrimento das outras? Existe uma infinidade de combinações que você pode fazer com 4 variações só. Nas opções, a gente sempre fala de call e put, só que você pode comprar ou vender. Comprar ou vender, call e put. Então, se você compra uma call e depois vende uma outra call, um strike diferente, você já tem uma trava, seja ela de alta ou de baixa. Mesma coisa no caso da put. Você pode combinar travas, combinar diferentes estratégias que daí saem o que a gente chama de Idle Condor, Jade Lizard, Butterfly, diversas e diversas e diversas e diversas estratégias, tanto verticais, que trabalham o mesmo vencimento, como horizontais, strikes e vencimentos diferentes, como diagonais, como horizontais, que é o mesmo strike, porém vencimentos diferentes. Então, posse dessa infinidade de coisas, você consegue controlar a sua exposição no mercado melhor do que qualquer coisa, do que só confiar na compra, na aquisição do ativo. Comprei o ativo, espero subir, espero cair. Então, eu consigo regular a minha exposição muito melhor com as opções. Tem aqui ainda salvo no meu Instagram alguns vídeos que eu mostrei o porquê que eu uso as opções. Hoje, para você comprar Apple ou comprar Amazon, a Amazon tá mais de $1.500. Estão falando que travou tudo aí. Pois é, eu tô te ouvindo bem aqui. Não sei se tu tá me ouvindo bem também. Tô te ouvindo bem também. Ó, pois é. Eu até perguntei aqui pro pessoal travado aqui. Bom, pessoal, se voltar a travar, vocês falam que daí a gente pega e reinicia a live, então. Mas então vamos tacar pra frente enquanto tá ok. Beleza, DJ? Tranquilo. E com algumas exposições, por exemplo, o direito de compra de um determinado ativo. Se eu tenho o direito de compra, vamos supor que a Apple está agora $200, vou arredondar, $200. Eu quero comprar 100 ações da Apple. Então, eu tenho que colocar lá os meus $20.000, certo? Coloquei $20.000 ali. Aqueles $20.000, se eu compro a ação e ela sobe, eu ganho conforme sobe a ação. Se o mercado despenca, eu perco e eu estou com toda a alocação naquela exposição de $20.000. Eu posso gastar $200, por exemplo, e ter o direito de compra desse papel. E se ele subir, eu acompanho a mesma subida daquele meus $20.000, mas se ele cair, eu perco os $200 que eu coloquei. Então, esse é um direito do contrato de compra. O que acontece para o mercado que eu já estou considerando o método das 4 dimensões, que já está altamente precificado? Eu tiro a minha exposição no papel e pago muito pouco para acompanhar a subida. Então, essa é uma das técnicas que tem que estar disponível no meu Instagram aí, de forma até gratuita. Exatamente. Uma das áreas, né? Então, o lindo das opções, pessoal, é justamente as possibilidades de exposição. O pessoal que está simplesmente acostumado a comprar ações, a comprar ETFs, tu fica nessa binariedade. Subiu, eu estou ganhando, perdeu, caiu, eu estou caindo. Só que às vezes o mercado ele pode passar lateral, ou às vezes tu pode identificar que o ativo pode explodir muito para cima, e se tu simplesmente, por exemplo, se tu acha que o ativo vai subir muito para cima, se tu somente compra a ação, tu vai ganhar um dinheiro, sim, se o ativo subir, só que tu tá meio que limitado ali, porque tu compra a ação, tu não consegue, digamos que te alavancar, e com as opções tu consegue fazer a alavancagem e a alavancagem limpa, porque quando tu compra uma opção, a tua perda é limitada, o valor máximo que tu vai perder é o que tu pagou na opção, só que teu ganho é ilimitado. Quanto mais o mercado se deslocar na tua direção, mais tu vai ganhar. E aí a gente tem operações que dão retornos exponenciais de 300%, 500%, muitas vezes até mais,
via as opções. E o interessante delas também, pessoal, muita gente começa a operar opções e só pensa, vamos apostar na alta, comprar call, vamos apostar na baixa, comprar put, mas na verdade é um universo muito maior do que simplesmente achar que vai subir, achar que vai cair, daí apostar com tudo para um lado ou com tudo para um outro. A gente consegue montar estruturas para ganhar até com o mercado lateral. Então, às vezes a gente pensa, cara, o mercado, ele acho que ele não vai sair muito dessa congestão, pode subir um pouquinho para cima, pode subir um pouquinho para baixo. Então, a gente consegue montar estruturas até para se beneficiar com o mercado passando o tempo meio lateralizado. E assim a gente vai ganhando dinheiro com o tempo, podendo montar estratégias tanto para o mercado de alta, quanto para o mercado de baixa, quanto para o mercado lateral. Às vezes a gente pode montar estratégias para os dois lados, inclusive. Então, às vezes tu pode ver, eu acho que o mercado vai explodir para algum lado e a gente se posicionar tanto para uma alta forte quanto para uma baixa forte. Então, são infinitas possibilidades. JJ, o Daniel Moreira está perguntando aqui, e estratégias de venda de put para assumir o ativo. Compartilha com o pessoal um pouco dessa estratégia, lembrando que algumas pessoas aqui não conhecem tão bem as estratégias com opções, então dá uma introduzida, o que é essa tal de venda de put e quais são os eventuais benefícios e eventuais riscos dessa estratégia. Inclusive, a gente fez put semana passada na prata, depois podemos adentrar um pouco melhor nisso até. Uma ótima estratégia. Eu, por exemplo, dificilmente chego e aperto lá, comprar o papel. Quando eu realmente quero o papel, eu vendo uma put. Lógico que em momentos propícios de volatilidade. Toda vez que você mexe com opção, você está mexendo com uma terceira variável. Imagina um mercado em 3 dimensões, graficamente falando. Você tem o preço, o tempo, e a terceira dimensão aqui, a volatilidade. Então, há momentos propícios para você fazer compra de volatilidade e venda de volatilidade. Se a compra da call, que a gente tinha falado lá no exemplo da Apple, da Amazon, papel dispara, e eu paguei um pouquinho só para acompanhar toda a subida do papel, eu tenho o meu direito de compra. Ao vender a put, eu tenho a obrigação de compra. Então, quando eu acho que o papel já está num valor que eu quero, eu presumo que é um valor ideal de compra, eu vou e vendo uma put naquele valor. Quando eu vendo, eu recebo um prêmio e eu tenho a obrigação de comprar o papel naquele valor. Simplesmente uma ótima técnica do que chegar só no home broker e apertar compra no papel. Porque você acaba comprando e não tem nenhum outro lastro. Logicamente que você está predisposto a ter a obrigação de compra num valor de strike. Vamos supor o papel A está custando 10. Se no vencimento, ou até antes disso, o papel subiu, está 11, 12, 13, você recebeu todo aquele prêmio, só que você não vai ter como comprar o papel. Porque é mais fácil você comprar mercado, que está valendo 11, 12, 13, do que o strike de 10. Então, você pode, lembra que eu falei das combinações estratégicas? Você pode vender uma put, você recebeu um crédito. Eu quero comprar ao 10. Se a call do 10 estiver mais barata que a venda da put, você compra a call no 10, o papel subiu, você vai comprar ela no 10 de qualquer jeito. Se desceu, você vai comprar ela no 10. E alguma das vezes, vai depender da volatilidade, você ainda recebeu um crédito para fazer isso. Então, Exato. ao invés de simplesmente ir lá apertar o botão de compra e ficar com o papel, você colocou um crédito no bolso para ter o direito e a obrigação de compra do papel. Isso aí a gente chama até de compra sintética, né? Tu compra uma call ATM, vende uma put ATM, e aí tu fica com a mesma exposição, com o mesmo delta do que se tivesse comprado o ativo. Então, pessoal, quando a gente fala de call e de put, quando a gente fala de opções, na verdade, o que são as opções? As opções são direitos. Então, a call é uma opção de compra, ela dá o direito de compra a quem tem a call, e a put é uma opção de venda, opção é direito, então se a put é uma opção de venda, a put é o direito de venda. E esses direitos, eles sempre têm uma data de vencimento, é como se fosse um seguro, pessoal. Tem uma data de vencimento, pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, e tem um strike, que é o preço de exercício. Por exemplo, quando tu vai lá na seguradora, quando tu faz um seguro pro teu carro, o que tu tá fazendo, na verdade? Tu tá comprando uma put do teu carro, tu tá comprando o direito de venda do teu carro. Porque se por acaso der perda total e ele vier a valer zero, a seguradora, por exemplo, tu fez o seguro ali por um ano. Então, o vencimento do seguro é um ano. Aí tu pagou um valor X, né? Um prêmio por esse seguro, para ter esse direito de venda. Então, tu paga ali, sei lá, 2, 3 mil reais para a seguradora.
E daí tu tem o direito de vender o carro a um preço pré-determinado se por acaso ele estragar e vira zero. Normalmente esse preço pré-estabelecido é a tabela FIP. Então tu tem o direito de venda até uma data e a um determinado preço pré-acordado. E com as opções é exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente fala de opção de venda, a gente está falando do direito de vender. Então, se a pessoa compra uma put, se a pessoa compra uma opção de venda, ela tem o direito de vender o ativo. E se a pessoa vende uma opção de venda, a outra parte, né, se uma tem o direito de vender, a outra vai ter a obrigação de comprar, né? Um contrato de duas partes, uma tem o direito de vender, a outra tem a obrigação de comprar. E aí tu recebe um crédito para assumir essa obrigação, assim como uma seguradora. Uma seguradora tem a obrigação de comprar teu carro, caso dê merda com ele caia, o preço dele caia lá para baixo, ele acabe sofrendo um acidente. Então tu também fica com essa mesma obrigação quando tu vende uma put, mas tu recebe um prêmio para isso, né? Tu tá fazendo o papel de uma seguradora, então tu recebe um crédito para ficar nesta obrigação. Então, muitas vezes, o que a gente faz, isso é uma estratégia muito interessante para a gente fazer de venda quando a volatilidade está alta, porque o que é a volatilidade implícita das opções? Basicamente é como elas estão precificadas, pessoal. Quando o mercado está lateral, quando os ativos não sobem muito, nem caem muito, os investidores pensam que, cara, o mercado vai continuar assim nesse lenga-lenga e aí as opções ficam bem baratinhas. Agora, quando o mercado acaba tendo um movimento muito brusco, normalmente de queda, normalmente é quando o mercado cai, tem movimentos mais bruscos na queda, então por isso que até na queda que a volatilidade implícita costuma aumentar mais. Então chega nesse momento em que o mercado começa a subir, cair muito, daí tu vê caiu 5% num dia, caiu 5% no outro dia. O que acontece com as opções? Elas começam a ficar caras, tanto as calls quanto as puts. As opções, em geral, ficam caras porque a volatilidade implícita aumenta, porque os investidores veem que os preços estão se deslocando demais, então eles presumem que os preços vão continuar se deslocando muito e por isso as opções acabam tendo um prêmio, tendo um valor um pouco maior. E como tudo na vida, a gente gosta de comprar coisas baratas e vender coisas caras. Por isso que quando a volatilidade está alta, a volatilidade está cara, a gente gosta de vender volatilidade. Assim como quando ela está baratinha, quando a volatilidade está baixa, a gente vai querer comprar volatilidade. Então, apenas compartilhando aí com vocês, por exemplo, uma parte da estrutura que a gente montou na semana passada. A operação completa foi maior do que isso, mas eu vou mostrar só uma partezinha dela, já que a gente entrou nesse assunto de venda de put, que foi lá na prata. Sexta passada, na prata, a prata ela tinha desabado, ela primeiro tinha subido bastante, tinha chegado a $27 o ETF da prata. E aí acabou tendo uma grande venda e em poucos dias o seu preço caiu absurdamente. Ela foi ali dos $27 lá para $22 mais ou menos. E ali nos 22, então, o preço já tinha desabado, a volatilidade estava alta. Então o que a gente decidiu fazer? A gente pensa, cara, a gente pensou em até comprar o ETF da prata, mas a gente não sentiu tanta segurança em comprar ali a $22. A gente entende que podia ser que ela corrigisse um pouco mais. Então, o que a gente preferiu fazer? A gente vendeu uma put de prata no strike 18. Então, quando a gente vende uma put, a gente tem a obrigação de comprar o ativo. Então, a gente decidiu, cara, prata estava $27, agora ela está $22. Vamos marcar com a obrigação de comprá-la a 18. Porque, poxa, ela até pouco tempo atrás estava 27, agora está 22. A gente ter a obrigação de comprar a 18, metade do preço que estava até agora há pouco, não é algo tão ruim assim, né? Então, a gente se compromete nessa obrigação de comprar a prata a esse preço e aí recebe um crédito, recebe um prêmio para isso. E aí, se por acaso passa o tempo aí da tua opção, ela venceu e a prata não caiu para baixo de 18, tu não vai ser exercido, então tu vai ter simplesmente embolsado esse prêmio e a opção vai ter virado pó e assim tu ganhou um dividendo sintético. JJ, queria que tu compartilhasse alguma estratégia, por exemplo, para se beneficiar das quedas do mercado. Então, a gente está vendo os investidores atualmente bastante apreensivos aí com essa chacoalhada do mercado. A gente sabe que
temos as eleições agora, que podem trazer bastante volatilidade para o mercado também. Não sei se é exatamente a hora de comprar um seguro, a hora de montar uma estratégia para queda. Acho que agora até já a pessoa que estaria fazendo isso já estaria um pouco atrasada, mas digamos que alguém queira se posicionar para queda com opções, quais são as possibilidades aí de estratégias interessantes que ela pode fazer pensando, cara, o mercado vai cair uns 10% e eu quero me beneficiar dessa queda de uma forma exponencial, assim, eu quero montar alguma operação que eu tenha pouco a perder e muito a ganhar, que é como o pessoal adora falar aí, a famosa convexidade. Perfeito. Bom, o momento não está propício agora para aquisição de seguros de carteira, como você bem falou. Então, dá para brincar com diversas estruturas e criar... Vou até passar um passo a passo aqui e criar uma simulação. Por exemplo, a Vol está alta. Até as eleições, entende-se que ela vai aumentar ainda a expectativa, ainda mais agora com essa questão do presidente Trump ter contraído o Covid. Então, para o curto prazo, aproveitando essa alta da Vol, você pode fazer uma trava de baixa com call, que é a venda da call mais próxima do dinheiro e a compra de uma call mais distante. A regular essa simetria, você vai receber um crédito. Com esse crédito recebido, você pode montar um calendário na put. Se o mercado continuar caindo, a vol aumenta ainda mais. Então, aí você está totalmente direcional. No momento de pacificação da vol, uma volatilidade mais baixa, você pode buscar a simples compra de uma put a seco. Ou uma coisa que eu gosto muito de fazer é o chamado BOI, que é um Put Back Spread Ratio, que é uma trava de alta na put. Com crédito recebido, você compra mais puts aqui do pozinho. E daí você fica exposto convexamente. Porém, para esse tipo de estratégia, a sua volatilidade deve estar nas mínimas, que não é o caso agora. Então, uma exposição no curto prazo seria essa trava, com um calendário, e daí no médio e longo prazo, supondo que haverá uma queda, uma pacificação na vol, se expor com um back put ratio ou a compra seco da put. Isso aí, muito legal. Então, é o que a gente fala, pessoal, não existe almoço grátis, então tu não é a única pessoa, vocês que estão aí na plateia não são as únicas pessoas que estão vendo que o mercado pode cair, que existem várias fragilidades, que o Trump está com coronavírus, então todo mundo já está atento nisso e isso acaba sendo precificado nas opções porque sabe-se que são coisas que podem chacoalhar bastante os mercados, né? Então, quando tu vai querer se posicionar para um grande movimento agora, para uma grande queda, por exemplo, já tem um monte de pessoa pensando nesse mesmo cenário e isso faz essas opções ficarem um pouco mais caras, por isso que é o ideal a gente se antecipar um pouco desses cenários. Depois que o movimento já está ocorrendo, a gente meio que perdeu o bonde, digamos assim, e aí fica... Pode ser que dê certo muitas vezes, mas tu paga muito caro para isso. Daí quando dá errado, teu prejuízo acaba sendo um pouquinho grande também. Exemplo disso de pegar na contramão daquilo que o mercado tá apostando, você lembra que antes a gente fez essa da prata, que é essa operação que você acabou de falar. Antes disso, a gente avaliou que também foi uma transação vencedora, uma área de consolidação na prata por volta dos 25. E olha que interessante, o EWZ, que é a ETF, que é o B3, né, o BOVA dolarizado, ele entrou num canal de baixa, do qual a gente também se posicionou para baixo. Porém, a vol agora não está contribuindo para aquisição de put. Qual foi a estratégia que fizemos lá com o pessoal da Quad? Eu falei, vamos apostar na contramão. A gente fez uma Broken Wing Butterfly, que ela possui uma região de ganho na volta do ativo, só que o delta é negativo. Então, eu quero que ela continue caindo, só que eu não vou pegar essa queda agora porque a volta é alta. Eu já peguei lá atrás, o lucro já está no bolso. Lembra que não se ganha todos. A gente já ganhou com diversas travas de alta no EWZ. O EWZ continua caindo, aquela borboleta ela está com teta positivo, ela ganha com a passagem do tempo. Então, ela vai ganhando forma para quando houver recuperação do mercado, se houver, a gente acaba ganhando de 1 para 10, ou de 1 para 15, ou algumas vezes, nesse caso, eu acho que foi 1 para 15,
mas algumas vezes de 1 para 20, 1 para 25 até. Então arrisca 1 para ganhar 25. E nesse caso, acabou saindo zero custo para a gente não pagou nem a corretagem. Então o mercado continua caindo e a gente tem um campo minado ali, uma mina colocada ali, esperando uma possível recuperação do mercado. Enquanto todo mundo está pensando na possível baixa, e agora? O que eu faço na baixa? A gente está lá e se posiciona na alta. Quando o mercado vai e recupera, a baixa cai, daí a gente vai lá e compra o guarda-chuva, entende? Perfeitamente. Então a gente vai buscando essas maiores assimetrias. E essa operação que a gente montou na Quad é muito interessante porque, embora ela ganhe se o mercado daqui a algumas semanas se recuperar, se por acaso o mercado continuar caindo e desabar o que for, a gente não perde nada, a gente até ganha um pouquinho porque recebemos para montar essa operação. Então, mercado parado a gente ganha, mercado desabando a gente ganha também, só que, claro, uma quantidade bem modesta. E se o mercado der uma recuperadinha e daqui a pouco visitar ali os 104, 105 mil pontos, aí a gente ganha muita grana. E aí, onde é que está o nosso... Pode passar uns 120 mil. Nosso prejuízo é só se o mercado subir demais. Mas mercado parado a gente ganha, mercado caindo a gente ganha, mercado subindo uns 10% a gente ganha. Então, só se realmente o mercado disparasse com tudo para cima, a gente teria um prejuízo, mas também um prejuízo limitado. A gente pode, então, comentar dessas operações. É muito interessante que a gente utiliza o método das 4 dimensões para poder se expor também via opções, né? Como foi a nossa primeira operação na Quad com opções, foi lá do início de agosto, e a gente montou uma trava de baixa no EWZ. O EWZ, para quem não sabe, é o Ibovespa em dólar, digamos assim, é uma carteira muito similar ao Ibovespa negociada lá na Bolsa Americana. E a gente, a partir da análise do Gamboge, das 4 dimensões, vimos que o mercado estava muito propenso a uma correção, a euforia estava muito grande, o mercado estava muito caro, a gente já via o Smart Money começando a vender, e aí decidimos, cara, vamos se posicionar aqui junto com o Smart Money, apostando na baixa do mercado. E aí montamos essa operação com opções ali, que foi um sucesso total em 9 dias, deu um retorno aí de 60% para a gente do valor que a gente arriscou. Então, essa foi uma operação muito legal, que foi logo depois de um mês da Quad, já mostrando para o pessoal que sim, a gente pode ganhar com o mercado em queda, não precisamos necessariamente, o mercado está subindo para a gente estar ganhando dinheiro, a gente pode se beneficiar de diversos cenários. Aí depois, na segunda operação com opções, que o DJ comentou aí, também foi na prata. Não é essa operação que a gente está fazendo na prata agora, foi uma operação que a gente fez lá em agosto também, fechamos 13 dias após com um lucro de 44%, que foi mais ou menos assim, pessoal. A prata também tinha engrenado numa grande alta, aí tinha caído bastante, e o que essa queda fez? Vocês se lembram, né, pessoal, quando eu falei, o ativo está subindo muito, está caindo muito, então o mercado já precifica que ele vai subir, cair muito, e a volatilidade fica muito alta. E aí, o que eu e o Digi pensamos? Cara, a volatilidade está alta demais e ele está bem aqui no meio dessa congestão e acreditamos que ele pode passar mais algum tempo aí nessa congestão. Ele pode subir mais uns 10%, pode cair mais uns 10%, mas não vai perder muito esse range aí. Pode até perder, mas as probabilidades são baixas. Daí a gente decidiu montar uma Ironfly, que é uma venda de uma put, e aí a gente trava essa venda comprando uma outra put mais fora do dinheiro, e a venda numa call, ATM, at the money, no mesmo strike, e a gente trava essa venda da call comprando uma outra call mais fora do dinheiro. Por que a gente trava essas vendas? Porque vender opções a seco é uma estratégia que, se o mercado vai contra nós, a gente pode ter prejuízos ilimitados, principalmente do lado da call ali. Então, a gente sempre gosta de, do lado da call, travar a operação, porque se por acaso o mercado desaba, tu pode ter pensado, tá, o mercado vai ficar mais ou menos paradinho, eu quero ganhar com isso. Mas se por acaso o mercado disparar, tu sabe que tu está protegido também, que tu fez essa operação travada e tu sabe teu prejuízo máximo no momento que tu monta a operação. Então, isso com as opções é muito interessante também, que tu bota exatamente, tu te expõe exatamente com o valor que tu quer se expor. Então, se tu quer se expor pouquinho no ativo, tu pode montar uma operação assim, tu sabe exatamente
ter o risco máximo que tu está fazendo antes da operação, e isso também possibilita até um gerenciamento de risco muitas vezes mais apurado do que no mercado de ações. A gente sempre vê a galera falando, não, porque opções é cemitério de malandro, opções é fácil de perder muito dinheiro. Cara, pode ser cemitério de malandro, mas justamente de malandro, porque quem usa de forma responsável, na verdade, elas são uma forma, muitas vezes, a gente conseguir se expor até de forma mais defensiva, até de forma mais conservadora ao mercado do que simplesmente comprando ações. Tô certo, JJ? Perfeito, perfeito. Exemplo que eu falei lá da compra sintética. Eu não preciso estar com todo o meu patrimônio exposto numa bolsa que eu já acredito estar largamente esticada. Eu posso colocar apenas o direito de compra. E se o mercado continuar esticando cada vez mais, eu continuo ganhando. Se ele desabar, eu perco apenas o direito que o quanto eu aloquei naquele direito. Nada mais do que isso. E eu daí tenho todo o meu capital para aporte, um preço mais em conta. Perfeito, DJ. E aí, galera, o que vocês estão achando? Vamos interagir. Se alguém tem alguma dúvida em específica, pode mandar aí pra gente que a gente vai estar respondendo vocês aí. E vamos falar de mais algumas outras estratégias também, DJ. Vamos ver a trava de alta, por exemplo, que é uma operação bem simples, uma trava de alta na call, que acho que fica mais tranquilo da gente explicar para a plateia. Então, para alguém que não conhece muito de opções, o que seria, por exemplo, uma trava de alta, uma simetria que a gente consegue fazer? Será que a gente consegue fazer uma simetria boa? Enfim, explica um pouco para o pessoal que não conhece tanto opções. Essa estratégia é uma das mais simples, mas também, se tu acerta a direção no mercado, ela é muito eficiente. Trava, ela é direcional, tanto a de alta para alta, de baixa para baixa. Você tem dois tipos de trava, né, na call e na put. Você consegue fazer trava de alta com put e trava de baixa com put, trava de alta com call, trava de baixa com call. Trava de alta com call, no exemplo que você citou. É uma operação de débito. Eu vou acabar pagando para fazer essa operação. E o quanto eu posso perder é o quanto eu coloquei na operação. Consiste na compra de um contrato, do direito de compra, a call, e a venda de um outro contrato, sendo a compra mais próximo da linha do dinheiro do que a opção de venda. O que isso quer dizer? Bom, vamos lá. Se o papel custa 10, vamos lá para o nosso papel que custa 10. Se eu pegar o strike comprado de 10 e o vendido de 11, tá aí uma trava de alta. Se eu colocar a vendida no 10 e a comprada de 11, a trava já passa a ser de baixa. Por que é alta ou de baixa? Quando eu compro 10, é o direito de comprar o ativo a 10 e a obrigação de vendê-lo a 11. Então, estou apostando na alta do ativo. Simplesmente, se você inverter o raciocínio, você está apostando na baixa do ativo. Você paga alguns centavos para isso. E como que eu faço para calcular esses centavos? Varia da volatilidade do ativo. Vou dar um exemplo hipotético que você pagou 30 centavos para comprar e para vender, para comprar a 10 e para vender a 11. Pagou 30 centavos. De 10 para 11, tem um real. Certo? 1 vezes 100, nos Estados Unidos é sempre vezes 100. Você tem aí 100 dólares. E eu paguei 30. 30 centavos é 30 dólares. Vou fazer 100, que é a distância que eu tenho das pernas, menos 30, sobrou 70. Então, eu paguei 30 para ganhar 70 se o ativo passar do 11. E ele é linear se ele não chegar ao 11, porque está em 10,50, 10,40, 10. Então, aqui é uma curva linear que vai crescendo o meu payoff. E passou do 11, eu vou ter que entregar a 11. Então, o papel pode ir lá para o 20. Mas eu comprei a 10 e vendi a 11. E para ter comprado a 10 e vendido a 11, eu tive que pagar 30. Então, paguei 30, de 10 para 11 tem 100, menos os 30, me deu 70 de lucro. Então, isso aí é muito interessante. Vocês veem como, a partir daí, a gente já começa a lidar com assimetrias de risco e retorno. Então, uma operação que, se o mercado fica parado ou cai, uma trava de alta, não vai na direção que tu quer, tu pode perder até 30, mas se por acaso o mercado anda para cima, ali o ativo sobe um pouquinho, tu pode ganhar até 70. E tu pode ficar brincando também com essas possibilidades de assimetria, porque quanto mais longe do dinheiro tu vai empurrando a opção, maior fica a tua assimetria de risco e retorno. Então, basicamente, a gente lida com duas coisas assim nas opções. É a probabilidade de lucro, que a gente chama de POP,
probability of profit, e também tem a assimetria de risco e retorno. Então, às vezes, tu tem uma operação que tem um POP, que tem uma possibilidade de lucro muito grande, mas às vezes uma assimetria não tão boa de risco e retorno. E quando tu vai jogando para os strikes mais longes, tu vai conseguindo ter assimetrias melhores, que são operações que às vezes tu consegue fazer aí de trava, que tu paga 1 para receber, para ganhar 5, tu paga 1 para ganhar 10, e aí que fica muito interessante também, que daí quando a gente tem essa assimetria de risco e retorno ao nosso favor, a gente não precisa estar certo na maior parte das vezes, né? Porque se tu monta uma operação ali, que tu, quando perde, perde 1, mas quando tu ganha até 10, cara, tu não precisa acertar a maior parte das vezes ali, porque se tu faz 10 operações ali e acerta 3 delas, digamos assim, nessa simetria, tu já vai estar sendo bastante lucrativo, né? Então, com as opções, a gente consegue fazer esse tipo de jogo. Por exemplo, se tu acha que o ativo vai disparar demais, tu acredita que, não sei por que, algum ativo, alguma ação tu acha que vai subir muito, cara, se tu simplesmente compra o ativo ali, tu tá com uma exposição bastante limitada. Se tu pega e monta uma trava de alta, por exemplo, o ativo tá 10, tu compra a call no strike 12 e vende ali no strike 13, tu consegue ali numa simetria muitas vezes de 1 para 10, 1 para 15, às vezes até, e isso que começa a deixar o jogo mais interessante. Aí vocês devem perguntar, Thiago e JJ, mas por que se eu quero apostar na alta, por que eu não só compro uma call? Por que eu estou comprando uma call e vendendo a outra? Isso não está limitando o meu ganho? Isso que acontece, pessoal. Quando tu faz essas travas, tu fica justamente travado. Então, o teu lucro fica travado. Só que qual é o benefício disso? Tu paga muito menos para montar a operação. Porque se tu compra uma call, por exemplo, o ativo tá 10, tu compra uma call no strike 12. Tu vai pagar 50 centavos, digamos, para comprar essa call. Agora, se tu só compra a call no strike 12, então tu paga 50 centavos na operação. Só que se tu compra a call no strike 12 e vende a call no strike 13, então tu compra a call ali do strike 12 50 centavos e vende a do 13, por exemplo, a 35 centavos. Então tu comprou a 50 centavos, vendeu a 35. Quanto que custou para tu montar essa operação? Custou apenas 15 centavos. Então a trava, ela limita sim teu ganho na alta, só que ela faz tu ter uma redução de custo muito grande. E aqui, que é como a Quad trabalha, é como a Duo Market, a empresa do DJ trabalham, a gente sempre tem que pensar no pior cenário. Então a gente nunca pensa, por que eu vou limitar meus ganhos? Não, por que eu vou diminuir o custo para, se por acaso o mercado não for na minha direção, eu conseguir ter uma redução de danos, uma redução de prejuízo, né, DJ? Perfeito, perfeito. Isso aí, pessoal. Aqui o Venâncio perguntando se de manhã tem mais liquidez. O GG deve saber responder melhor, sabe, GG? Se de manhã tem mais liquidez? Para contratos de curto vencimento, você pode pegar os 15 primeiros minutos, é onde são feitos a maioria dos contratos. Muito E a interessante. mesma coisa para o final do mercado também. Uhum. Ele funciona da seguinte maneira: você começa às 9h30 Eastern Time, daí até às 10 horas, daí ele começa a ter um declínio, ele atinge o pico ali, começa a ter um declínio, esse declínio vai aqui na região de Vale, no horário do almoço, então diminui o número de negociações, e quando dá 3 horas da tarde, 3h15, ele começa a aumentar e até o fechamento, que é às 4 horas da tarde. É isso aí, galera. E com as opções ali nos Estados Unidos, com o JJ, como a gente estava falando, as possibilidades são imensas. Por exemplo, uma estratégia que a gente às vezes faz, que é a Broken Wing Butterfly, que a gente tinha feito no GLD, no ETF de ouro. Então a gente viu que o ouro ele tinha subido bastante também, ele tinha caído, aumentou, ele tinha subido, depois caiu bastante, aumentou bastante a volatilidade dele. E aí como que a gente se posicionou no ouro? A gente pensou dessa forma, cara, o ouro caiu bastante, a volatilidade está alta, então tá bom para vender volatilidade, para ter um lucro grande com o mercado não subindo nem caindo muito, mas a gente entende também que ele tá que o ouro vem num ciclo de alta, digamos assim, que pode continuar esse movimento de alta, então a gente quer se proteger da alta. A gente conseguiu montar a estrutura para a gente ganhar se o ouro ficasse mais ou menos parado. Se ele caísse um pouquinho, a gente ganhava ainda.
Se ele subisse um pouquinho, a gente ganhava. E se ele subisse o que fosse, também a gente ganhava, só que daí um lucro bem mais modesto. Mas a gente tirava o risco de cima. Ou seja, ganha com ele parado, ganha com ele caindo um pouquinho, ganha com ele subindo um pouquinho. E se ele subir muito, tu não ganha muito, mas tu também não perde. Então a gente só ficou com um risco para a queda, digamos assim. Então a gente consegue ir fazendo esse mix, essas dosagens aí da exposição, que acaba sendo fantástico e muitas vezes acaba sendo uma forma até mais conservadora da gente se expor ao mercado do que pelas ações, como a gente estava comentando. Pessoal, alguém aí tem mais dúvidas aí para trazer para a gente, para a galera da Dual Market? Sobre se não entender algum conceito das opções, alguma estratégia que vocês querem conhecer, agora é o momento de perguntar. Vamos ver. A galera tá quietinha. Acho que o pessoal tá entendendo tudo aqui. Maravilha. Certo, pessoal? Não ficou nenhuma perguntinha aqui, então. A galera já gabaritou aí o assunto. Eu vou deixar para vocês, se o JD concordar aqui comigo, 2 relatórios de opções que a gente fez, que embora fui eu que escrevi, foram ideias aí que o JJ me ajudou a estruturar a operação e tudo mais. Eu simplesmente fui lá e pus o raciocínio dele no papel. Então vamos deixar 2 relatórios para vocês. Um relatório vai ser da estratégia que a gente montou para se beneficiar da queda do mercado de ações brasileiro, que é a trava de baixa e Broken Wing Butterfly. Então a gente disponibilizou 2 estratégias diferentes para os nossos membros verem qual delas eles preferiam montar, que a trava de baixa é um pouquinho mais simples, a Broken Wing é um pouquinho mais complexa, né? O Ricardo tá perguntando aqui quantas operações saem por mês. Eu não trabalho com número de operações por mês, não trabalho com meta de atingir X% ao mês, a gente acaba trabalhando com convexidade. Então, quando há um alinhamento de camada, eu posso falar até para o Thiago, ó, vamos mais agressivo aí, eu tenho alguns cálculos estatísticos que a gente acaba utilizando, tendo em consideração a probabilidade de ganho, o quanto se tem a ganhar, o quanto se tem a perder. Mais uma vez, as nossas estratégias são travadas, e daí a gente pode ir até mais agressivo em uma estratégia do que em outras. Porém, não existe um número certo de operações por dia, ou por semana, ou por mês, e sim quando há um alinhamento no papel, tá bom? Exatamente. Tem vezes que a gente já teve posicionado ao mesmo momento em 3 estratégias diferentes de opções. Tem outras vezes que a gente não está com nenhuma estratégia de opções. Então, depende muito, galera. Tem semana ali que a gente chega e dá 2, 3 estratégias diferentes para vocês. Vai ter vezes que vai passar 2, 3 semanas e a gente não vai sugerir nada. Opa! Ah, não. Opa, agora mesmo, olha. O grande Homero Guerreiro está perguntando aqui para gente se existem operações que se pode ganhar na alta, na baixa e na consolidação. Tudo na mesma estratégia. O que tu diz, DJ? Você consegue, através de manejos, eliminar 100% do risco, que é o que eu chamo das riskless butterflies, e tem riskless verticals, tem diversas estratégias que você acaba fazendo isso. Mas toda estratégia, quando ela nasce, não existe almoço grátis. Então, ela nasce com risco para um dos pontos. O que a gente pode fazer é limitar esse ponto. Então, no caso da Broken Wing, por exemplo, que você citou, a gente tem aqui uma região retangular, tal como se fosse uma trava. Então, se o mercado, vou dar o exemplo na subida do mercado, sobe, seu ganho é pouco. Aqui está o valor do preço. Se o ativo cai, você ganha mais. Mas se o ativo despenca, está só a região de prejuízo. Então, é algo desse tipo aqui. Prejuízo, lucro, diminui o lucro e depois estabiliza pouco lucro. Então, há uma queda ao lucro. Mas se cair além, tudo existe uma capacidade elástica e uma capacidade plástica. Então, você tem aquela capacidade elástica do ativo, até ali eu estou ganhando. Passou, momento de ruptura, é prejuízo. Você pode ir muito bem manejando essas operações para eliminando e apurando os ganhos para diminuir esse risco aqui. Abrir mão de determinado ganho para comprar o que a gente chama de hedge na operação e tirar o risco. Mas riskless, totalmente, o dia que eu descobri uma
Uma operação dessa pode ter certeza que eu vou colocar todo o meu dinheiro nela. Toda estratégia tem um buraco, então a gente pode fazer coisas para mitigar o risco, para mitigar a região de perda. Mas, cara, a gente tá vendo que nem no Tesouro Selic a gente consegue investir com segurança total, JJ. Aqui o risco fiscal tá brabo. O pessoal vendeu o Tesouro Selic a rodo para comprar título pré-fixado de longo prazo, e isso fez o Tesouro Selic este mês de setembro dar prejuízo, dar rentabilidade negativa. Então, não existe nenhum local totalmente seguro. Se tu pensar, não, tô tirando o Tesouro Selic e vou guardar embaixo do colchão, pode vir algum vagabundo aí te assaltar. Então, realmente não tem almoço grátis. Algum ponto, algum buraco, qualquer estratégia sempre vai ter. Mas tem como a gente fazer com assimetrias muito favoráveis para o investidor, que a gente consiga ter retornos consistentes no médio e no longo prazo. Vamos ver o que mais que a galera está perguntando aqui. A Karina perguntou se terá auxílio no manejo das opções. Sim, a gente acompanha ali vocês quando a gente monta a operação, a gente avisa quando fecha, mas a gente tenta fazer algumas estratégias que a gente já limita ali o nosso stop loss, nosso stop gain, para não ter que ficar muito manejando, digamos assim. Então, a gente tenta dar uma simplificada aí para que todo mundo consiga aproveitar as operações, e operações que exigem muito manejo, como é o caso, acho que o Iron Condor é um bom exemplo, que exige manejo, que tu tem que transformar em Iron Fly às vezes e tudo mais, essas coisas assim, a gente tenta evitar um pouco mais para não complicar a cabeça de vocês. Tem gente perguntando também aqui do seguro de carteira, se acham interessante para montar poucos centavos para momentos de crise. É o Heitor que está perguntando isso. Heitor, em março eu tinha seguro do SPY, que é o ETF que replica o SP500. Eu tinha seguro do BOVA11, que é o ETF que replica o Ibovespa. Esse seguro do BOVA11 que eu tive, eu confesso que eu não peguei toda essa valorização, porque eu vendi um pouco antes. Mas ele saiu ali da casa de 35 centavos para R$ 30, ou seja, multiplicou por praticamente 100 vezes. Eu não peguei toda essa valorização, que vendo ali valorizar 10, 15, 20 vezes, eu já fui realizando o lucro, mas eu acho que é uma estratégia válida sim, mas como a gente estava falando aqui, eu e JJ, tem que saber o momento de comprar. Se tu simplesmente, eu quero ser antifrágil, quero me proteger das crises, vou ficar comprando seguro, e simplesmente ficar comprando sem saber o strike, sem saber como fazer a rolagem, sem saber um timing mais ou menos ideal quando a volatilidade em pista está baixa, eu acredito que não seja uma estratégia muito vencedora no longo prazo. Mas sabendo fazer da forma direitinha, e isso que é legal das opções também, que tu pode fazer estratégias que te remunerem com o mercado mais ou menos parado, com o mercado subindo, e aí tu ganha esse crédito, com parte desse crédito, tu consegue montar o teu segurinho ali e te proteger de uma eventual catástrofe nos mercados. E tu, DJ, tu que é aí talebiano também, acompanha o Nassim Taleb, toda a filosofia dele, o que tu acha do seguro de carteira? Eu sou favorável ao seguro de carteira em momento propício. Lembra que eu falei, o mercado está em queda. O que podemos fazer em EWZ? Eu estou apostando na alta agora. A convexidade ela ocorre dos dois lados. Então, quando o mercado me precificar e direcionar para alta, aí sim eu vou estar lá no contrapé, colocando seguros no meu portfólio. Exatamente. Então, a gente é favorável ao seguro, é uma estratégia que a gente pode eventualmente utilizar nas carteiras da Quad. Provavelmente vocês verão em alguns momentos a gente estando exposto ao mercado de ações e também tendo um seguro de carteira, mas a gente busca fazer tendo mais ou menos um pouco de timing e pegando os momentos que o seguro tá baratinho, porque depois que a queda já começou, depois que o pessoal já tá apavorado, pessoal, pode ser que dê certo, mas vocês vão pagar muito caro nisso. Por exemplo, eu me lembro ali quando o Ibovespa estava despencando, já tinha dado uns 2 circuit breaker, e aí eu tinha falado, estava desde janeiro falando bastante pro pessoal da importância de comprar seguro e tal, e aí veio um cara e me falou, Thiago, comprei seguro de carteira hoje, cara, com o Ibovespa já tinha caído uns 30% assim. Eu falei, velho, pode até ganhar. E no fim ele ganhou mesmo porque o Ibovespa continuou caindo. Mas está pagando muito caro. Ele pagou ali 3 pila por opção, mais ou menos. Comprou num strike totalmente errado também. E é aquilo que acabou caindo mais aí no mercado, acabou desabando ainda mais e no fim deu certo. Mas se por acaso o mercado ficasse mais paradinho ou até subir, seria ter pagado muito caro nisso também. Então por isso que a gente sempre pensa
E se por acaso o mercado não for na direção? Então, tu acredita que o mercado vai cair, ok. Mas e se por acaso o mercado ficar parado ou o mercado subir? Tu não vai ter pagado caro demais nessa proteção? Vai ser algo sustentável? Então, é isso que a gente tem que pensar. Ó, o Vitor falando que tá travando. Eu acho que é a tua internet aí. A Ju falou, é a internet dele. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ver se tem mais gente falando aqui. O Marco perguntou no caso de seguro com BOVA11, qual o strike a ser buscado? 15% abaixo? Qual o prêmio máximo a pagar, que dependerá da volatilidade? Marco, isso é muito relativo aí de qual strike tu vai buscar. Eu, essa semana mesmo, anteontem, eu fiz uma live com um dos maiores gestores aqui do Brasil, o Luiz Nunes, da Forpus Capital. A Forpus sempre tem seguro de carteira. Eles conseguiram amenizar muito as quedas em março, ali no crash do coronavírus, porque eles tinham o seguro. E eles compram o seguro mais ou menos 15% fora do dinheiro e com um vencimento para mais ou menos 6 meses. Daí, faltando uns 2, 3 meses, eles vão rolando. Mas eu, por exemplo, quando eu faço a minha estratégia de seguro, eu prefiro comprar mais fora do dinheiro ainda. Então, em vez de, se o ativo está 100, em vez de comprar no 90, no 85, eu compro lá no 60, digamos assim, que aí eu pago muito mais barato e consigo comprar uma quantidade muito maior e assim ficar alavancado por uma grande queda. O que ocorre? Se o mercado cai pouquinho, cai 5%, cai 8%, cara, tu comprou as opções muito fora do dinheiro, elas não vão se valorizar muito. Numa queda pequena, aí se tu comprou mais próximo do dinheiro, tu vai estar no benefício. Só que eu não quero ficar me protegendo dessas quedas de 5 ou 10% rotineiras que fazem parte. Eu quero me proteger das quedas que realmente podem me tirar do jogo, que realmente podem fazer eu retroagir muitos anos na minha rentabilidade. E é desse tipo de queda que eu acho que vale a pena a gente se proteger, porque daí a gente paga baratinho também. Mas não sei qual é a tua opinião, DJ. Concordo. Na realidade, tem estratégia para tudo. Eu acabo ensinando dentro do meu curso lá com os meus faixa-pretas a proteção dessas quedas bem rotineiras também, de 5, 15, 20%, e o risco de cauda. Agora, muito se fala de seguro de carteira. Requer muito mais um trabalho psicológico do que um trabalho técnico, porque, por exemplo, eu desde 2014, mas eu tenho conhecidos aqui nos Estados Unidos que já operam opções que estão desde 2009 comprando seguro de carteira de risco de cauda. Então, vai passar mês a mês, 2009, 2010, 2011, ano a ano, mês a mês, ano a ano, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, até que em 2020 houve uma queda de risco de cauda. Então, ali você estaria bem protegido. Então, qual é a paciência, a parcimônia do indivíduo a estar sempre protegido ali e não fazer disso o seu cisne branco? Eu vejo de diversos talebianos e alunos meus também que se preocupam tanto. Não estou falando que não é essencial. Não é isso que eu estou falando. Mas se preocupam tanto com o seguro de carteira que acaba alocando uma grande verba, e quando vai colocar na ponta do lápis, acabou saindo no negativo. É melhor, muito melhor, você reduzir a sua exposição no papel, fazer compras sintéticas e reduzir também o tamanho do seguro e fazer o seguro conforme. E não, uma hora esse crash vai vir. Porque você vai pagar, imagina o cara que começou lá, igual eu falei para você, tomou a surra em 2008 e ficou de 2009 até 2020 sem coletar o fruto, entendeu? Exatamente. Então, a gente ali na Quad, pessoal, a gente às vezes se vê que o risco do mercado está alto, às vezes vale mais a pena zerar as posições, diminuir as posições e ações do que ficar comprando seguro. Que às vezes pode vir até alguma queda, por exemplo, essa queda que a gente está assistindo desde os 105 mil pontos. Cara, a gente está alguns meses aí, boas semanas no mercado brasileiro nessa quedinha, mas não é uma queda muito expressiva que provavelmente se tu tivesse com seguro, tu vai estar perdendo na parte das tuas ações, né? Porque tuas ações estão caindo, estão se desvalorizando, só que teu seguro ele também não vai ter muita valorização porque é uma queda meio lateral, uma queda sem muita volatilidade assim, então ele também não pega aquele ganho exponencial e às vezes tu acaba não tendo teu seguro muito valorizado e perdendo lá das ações também. E aí o teta, porque quando tu compra uma opção, ela perde valor ao longo do tempo, né? Então tu tá ali desgastando o teu dinheiro e sem muito resultado muitas vezes. Por isso que é uma questão delicada. Eu acho que é uma estratégia muito válida, mas como tudo na vida tem que saber a quantidade de fazer, tem que saber quando fazer. E muitas vezes se tu tá com tanto medo do mercado,
vale mais a pena simplesmente reduzir a posição do que tentar ficar totalmente posicionado e daí se encher de seguro, né? Janeiro, eu estava totalmente sintético, sem nenhuma das posições. Fevereiro foi um ótimo mês, principalmente a última semana que eu estava alavancado para queda. Março, então, muito bom. Peguei toda a subida de abril através de estratégias tais como Seagull, coisas do tipo. Maio, junho, daí já começou a diminuir um pouquinho. Daí veio agosto e setembro. Setembro agora eu estou no negativo. Por quê? Com a queda, eu estou assegurado. Com a queda, o meu seguro não se valorizou o suficiente e não tenho papel. E as posições que eu estava de consolidação ainda não valorizaram e também não houve uma alta expressiva do mercado. Então, eu acabei fechando setembro, se não no 0 a 0, pouca coisa negativa. Então, não é Show. todo você